Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos aí, né, à nossa web da UC de Gestão da Manutenção, certo? Então, a gente vai falar um pouquinho hoje, né, sobre as atividades, sobre a mudança de cronograma que houve aqui, né? Então, vamos lá. Inicialmente, vocês já têm alguma pergunta? Quem está por aí já? Gabriel, Iane, alguma... Professor, Oi, pode falar. boa tarde. Boa tarde. Rapidinho, que eu não tô conseguindo achar aqui onde registra a presença para mim. Não, no caso de vocês aqui, pode ficar tranquilo que quando vocês entregarem as atividades aqui, a presença ela vai ser computada. Ah, show, beleza. Beleza? Pode ficar tranquilo. A gente vai mensurar a presença através das atividades. Ok. Beleza? Então, só isso mesmo? Por enquanto? Sim, sim. Deixa eu só Valeu. avisar a turma aqui que estou aqui aguardando eles. Então, pessoal, teve uma mudança aqui, porque eu soube que vocês não vão ter momento presencial da SUC, né? Então, estava previsto, né, um momento presencial dia 3 de setembro, se eu não me engano, né? Se vocês acessarem as outras webs aí, vocês vão ver, né, que a gente tinha comentado que haveria esse momento presencial. Mas eu soube que não vai ter, né? Então, por isso que a gente mudou aqui o cronograma um pouquinho, certo? Eu acho que vai até ajudar vocês um pouco, né? Porque diminuiu uma atividade aqui. Tranquilo? Então vamos lá. Deixa eu só avisar o pessoal aqui. Então, ó, com relação às pontuações, né? Como que ficou organizada aqui as pontuações agora? Elas aumentaram, né? O peso. Então, por exemplo, a entrega da situação de aprendizagem 1, que é a ordem de serviço 1, está valendo agora 28 pontos. Os fóruns de discussão, né? A participação nos fóruns de discussão estão valendo no máximo 12 pontos, né? Cada fórum de discussão. E o questionário SAEP valendo 48 pontos, que é o que tem valor maior, né? Então, vou situar vocês com relação a essas atividades novamente, certo? Deixa eu só enviar aqui o link para o pessoal, só um instante, para eles poderem entrar aqui. Se vocês puderem entrar aí já, né? Quem está disponível para poder ir acompanhando essas atualizações também, eu acho interessante, que aí vocês conseguem acompanhar junto comigo aqui. Vamos lá. Só voltar minha tela aqui agora. Então, beleza. Vocês estão vendo minha tela aí? Sim? Acho que sim, né? Então, pessoal, o período de realização, né, dessa unidade é do dia 5/8, né? Começamos dia 5. Vocês têm até o dia 7 de outubro para vocês fazerem, certo? Só que aqui eu reforço. Não deixem para fazer na última hora, porque assim, tem 4 atividades aqui, né? E para vocês somarem os 100 pontos, é necessário que vocês participem e efetuem as 4 atividades, né? Então, fiquem atentos aí com os prazos, né? Porque aqui a nossa web é a terceira web que eu estou tendo já com vocês, né? Então, é importante que vocês comecem a fazer as atividades, né, para poder obter essa pontuação aqui necessária para aprovação, certo? Então, a pontuação mínima, no caso, é 70, né? Mas o importante é vocês correrem atrás dos 100 pontos, né? Então, após o dia 7 de outubro, que é quando aí finaliza a realização da UC, aí eu vou começar a corrigir as atividades com o valor de 80 pontos no máximo, certo? Então, vai mudar esses valores aqui, ó, depois do dia 7. Tudo bem? Lembrando também, né, que a nossa tutoria assíncrona, né, que não acontece de forma ao vivo, ela acontece de segunda a sexta, das 13 às 22, né? Então, eu estou à disposição de vocês aqui, né, aqui no chat, né? Só vocês entrarem em contato aqui comigo para poder tirar dúvidas com relação ao conteúdo do curso, com relação às atividades, tudo bem? Ó, por enquanto, online aí tem eu e o Gabriel aqui na turma, né? Até isso dá para ver aqui. Certo? Vamos lá, então, primeiros passos. Então, aqui já tem os guias básicos, né? Guia do aluno, plano de estudo, guia de envio de atividades. Se por acaso vocês ficarem na dúvida, né, com relação ao envio das atividades, basta acessar aqui, nos primeiros passos, certo? Então, assim, quando vocês acessarem, é importante vocês percorrerem todas essas abas aqui, né? Porque aqui em cima vai ser padrão, né? Aqui é o cabeçalho. Mas aqui, ó,
em cada aba tem o quê? Tem um conteúdo diferente, né? Aqui em comunicação, por exemplo, ó, tem os 2 fóruns de discussão que são avaliativos, né? Que são avaliativos, podem valer até 12 pontos. Vai depender do quê? Da contribuição que vocês fizeram, né? Então, vou abrir os fóruns aqui, né? Tem 4 fóruns, mas os que são avaliativos são o quê? São esses 2 primeiros, né? Esses outros 2 aqui são só para dúvidas gerais, né? Com relação ao conteúdo ou dúvidas gerais com relação ao uso da plataforma, certo? Então, aqui, por exemplo, ó, esse é o de dúvidas gerais, que ele é dúvidas de conteúdo que não é avaliativo, e esse aqui é o de dúvidas gerais, também não é avaliativo. Agora, o fórum de discussão 1 sobre o conteúdo, né, custo-benefício da manutenção, esse sim é avaliativo, né? Então, aqui, por exemplo, ó, teve alguns alunos que já começaram a comentar, que a Iane, por exemplo, o Natan, né? Então, eu venho aqui, ó, e eu posso avaliar todas essas considerações de vocês aqui, ó, de 0 até 12, né? Então, é importante que vocês comecem a discutir aqui, certo? Então, com relação à utilização do fórum, né, quem que está aí na web tem alguma dúvida? Ou pode dar continuidade aqui? Tem alguma dúvida? É importante vocês tirarem as dúvidas caso as tenham. Por quê? Porque cada fórum desse aqui, ó, o fórum 1 sobre custo-benefício da manutenção e o fórum 2 sobre manutenção preventiva, cada um desses daqui, ó, tem um valor máximo de 12 pontos. Então, é uma pontuação aí que vocês precisam correr atrás, que no final faz diferença, né? Então, vamos ficar atentos aí aos prazos, né, às atividades que vocês têm para poder fazer, porque é importante, né, vocês se atentarem aos prazos para a gente poder concluir o curso aí de forma satisfatória, tudo bem? Aba do conteúdo, né? Daqui a pouquinho eu vou abordar mais assuntos com vocês, né? Então, que a gente já passou pela parte de introdução, a gente começou a comentar também, né, sobre a situação de aprendizagem, a primeira etapa da situação de aprendizagem, que é que vocês precisam fazer, né, aqui na plataforma, né? Então, tem o simulador que vai auxiliar vocês nessa etapa 1, e tem esse quarto conteúdo aqui, ó, eu já abri aqui com vocês. Esse quarto conteúdo aqui, ele era específico para a etapa 2, que iria acontecer de forma o quê? De forma presencial. Só que agora não tem mais, né? Então, inclusive, eu vou até ocultar esse conteúdo aqui, ó, porque não há necessidade de vocês percorrerem ele, né? A gente vai fazer até essa parte aqui, só essa primeira etapa, certo? Essa segunda etapa aqui, ela não vai ser mais avaliada, certo? Então, deixa eu só ocultar aqui, que aí vocês não se confundem com relação às atividades que precisa entregar, beleza? Então, bora lá. Aqui, ó, também já tem o livro o quê? O livro digital, né? O livro didático de vocês. Então, aqui no livro, né, tem gente que prefere estudar pelo livro, né? Livro de gestão da manutenção, né? Então, tem todos os itens aqui, ó. Vou só aumentar aqui. Esse livro, pessoal, já dou a dica aqui para vocês. O livro didático vai auxiliar vocês no quê? Na resolução do questionário SAEP, né? Por quê? Porque aqui está sintetizado todo o conteúdo que vocês precisam para poder serem aprovados, né? E poder, né, realizar as atividades, certo? Então, aqui, por exemplo, ó, já tem todo o conteúdo aqui. Deixa eu só diminuir aqui um pouquinho. Aqui tem uma parte de introdução, né, que a gente já fez. Aqui tem introdução ao módulo de gestão da manutenção, né? E aqui, ó, já começa o conteúdo em plano de manutenção, né? Na última web, a gente já começou a falar um pouquinho de forma mais específica sobre esse assunto, né? E daí hoje a gente vai dar continuidade. Então, esse livro didático aqui, pessoal, vai auxiliar vocês na resolução de uma atividade específica, que é essa aqui, ó. Você vem aqui na parte de situação de aprendizagem, vocês vão ver que mudou um pouquinho, né? Agora só tem essa atividade aqui, ó, da elaboração do plano de manutenção preventiva, né, que vocês precisam entregar aqui na web, tudo bem? E o questionário SAEP, né? Então, as atividades, além dos fóruns, né? Então, são 4 atividades, só situando aqui para vocês, ó. São os 2 fóruns de discussão, né, que eu já comentei aqui com vocês, ó. Fórum de discussão 1 sobre custo-benefício na manutenção.
Fórum de discussão 2 sobre manutenção corretiva, né? Então, é adicionar os comentários aqui, ó. No Fórum de discussão 2, o Natan também já fez alguma contribuição aqui. Então, eu posso fazer a avaliação de cada contribuição de vocês aqui de 0 a 12, né? Então, vou deixar vocês postarem e vou deixar fazer a avaliação mais para frente. Tudo bem? Por isso que ainda não tem nota aqui. Certo? Professor, onde que eu encontro esses fóruns de discussão? Tá bem aqui, ó, na parte de comunicação. Certo? Fórum de discussão 1, fórum de discussão 2. Tudo bem? As outras atividades, né? Que é essa aqui, que daqui a pouquinho eu vou detalhar com vocês também. São essas duas, né? Elaboração de um plano de manutenção preventiva e o questionário SAEP. Elaboração do plano, o envio dessa atividade tem valor de 28 pontos, certo? E o questionário SAEP tem valor de quanto? 48 pontos, é o que tem o peso maior aqui, né? Por quê? Vou abrir ele aqui com vocês, né? Então, ó, são 16 questões e cada questão tem um valor de 3 pontos, por isso que totaliza os 48, né? Então, para responder esse questionário aqui, ó, questionário SAEP, né? O que é importante vocês estudarem? Todo o conteúdo que está disponível, né? Tanto na plataforma ou no livro didático, que é o mesmo conteúdo, né? Então, aqui vai ter uma parte de verificação, né? Aqui, ó, a parte de manutenção, ó, que eu estava querendo mostrar com vocês, ó, pede você para diferenciar os tipos de manutenção, né? Então, onde é que você vai encontrar essas informações? Você vai encontrar elas tanto aqui, ó, na aba de conteúdo, né? Nesses três links que tem aqui, ó. Então, vou abrir os links aqui com vocês. Vou acessar os três. Isso aqui é para responder o questionário SAEP, viu? Então, o conteúdo já está aqui, ó. Então, ó, tem essa parte de introdução, tem essa parte aqui, ó, que vai falar dos tipos de manutenção. Então, aqui, por exemplo, ó, tem uma questão lá no questionário SAEP que vai perguntar assim, ó, responda, no que consiste a manutenção preventiva? E aí você pode vir aqui, ó, manutenção preventiva. O que consiste a manutenção preventiva? Tá aqui, né? Então, professor, pode copiar, né, e colar, né? Essa aí é a pergunta óbvia, né? Então, assim, é interessante que vocês não façam isso. Por quê? Porque senão configura plágio, né? Então, para não configurar plágio, o que vocês precisam fazer? Vocês podem copiar aqui, por exemplo, ó, copiar. Tem que ler, na verdade, né? Não é só copiar e colar. Você vem e coloca aqui, só que aqui você coloca a fonte, né? De onde é que você tirou isso aqui, né? Aí você coloca livro didático, gestão da manutenção Senai. Gestão da manutenção Senai. Beleza? Então, assim, se você for retirar isso aqui de algum lugar, tem que pôr a fonte. Se você for escrever com suas próprias palavras, aí não tem essa necessidade, né, de mencionar a fonte que você tirou. Tudo bem? Então, vou levar em consideração isso também. Ah, professor, eu peguei, achei a resposta aqui em um site, né? Fui, copiei aqui a questão do site e coloquei. Tem problema? Não, desde que você o quê? Sinalize de onde é que você tirou, né? Então, resposta que não tem fonte, se não foi você mesmo que escreveu, configura o quê? Configura plágio. E plágio vai ser a questão que 0 pontos, né? Então, plágio aqui eu não vou considerar pontuação nenhuma, beleza? Desde que vocês coloquem a fonte. Tudo bem? Se vocês escrever com as próprias palavras, não tem necessidade aqui de sinalizar a fonte da resposta. Beleza? Entendido, pessoal, essa parte aqui? Tem alguém aí? Gabriel, Yane, Daniel, João, Ângelo, Pedro. Continuar aqui então, pessoal, as orientações. Então, ó, tem essa possibilidade aqui, né? Para o questionário SAEP, né? Deixa eu fechar esse outro aqui. Então, para o questionário SAEP, vocês têm a opção, né, de fazer os estudos aqui, ó, né, e responder o questionário utilizando tanto o conteúdo que tem aqui na plataforma, né, como o que tem aqui, ó, esses três conteúdos, né, aqui virtuais, como se orientando pelo livro didático, né, que eu já deixei aberto aqui com vocês, certo? Então, fica a dica aí, né? Vocês podem se orientar tanto por aqui, ó, pelo conteúdo digital que tem, certo? Quanto pela apostila, pelo livro didático,
Tudo bem? Isso para quê? Para responder o questionário SAEP. Por que você está falando mais dele, professor? Porque é o que tem valor maior, né? Se vocês olharem aí, ó, na distribuição das notas, deixa eu só voltar aqui. Vocês voltarem aí, ó, na distribuição das notas, questionário SAEP vale 48 pontos, né? Os fóruns de discussão, cada um vale 12, e a entrega da ordem de serviço, né, preenchida lá, que é um plano de manutenção, vale 28 pontos. Tudo bem? Então, com relação ao questionário SAEP, vocês sabem onde encontrar ele? Só vem aqui, ó, situação de aprendizagem, vai ter aqui, ó, questionário SAEP, folha resposta. Então, vocês baixam o questionário, respondem, depois fazem o envio aqui, ó, envio do questionário. Tudo bem? Vê aqui se alguém já enviou. Não, né? Porque o curso começou faz pouco tempo, tá em 2 semanas, né? Vê se alguém já enviou aqui a situação de aprendizagem 1. Também não, né? Por quê? Porque tem pouco tempo que a gente está aqui orientando vocês. Tudo bem? Mas eu vou ficar tá sempre acompanhando aqui, ó, os envios, certo? Então, geralmente eu deixo para corrigir as atividades das outras turmas, né? De todas as turmas, na verdade, que eu tenho, geralmente nas terças-feiras, né? Então, dia 23, por exemplo, pode ter certeza que eu vou entrar aqui na sala de vocês e verificar, né, se teve alguém que entregou a atividade. As que tiver entregue, eu vou fazer a correção, tudo bem? Mas geralmente essas correções eu faço na terça. Aqui, ó, na situação de aprendizagem 1, né, que é a que vocês precisam entregar também, que tem valor de 28 pontos, também tem uma folha resposta, né? Se vocês abrirem aqui, ó, a folha resposta, essa é a atividade que vocês precisam fazer o quê? Precisam responder. Então, basicamente, vocês precisam desenvolver 3 planos de manutenção, né? De 3 equipamentos diferentes. O primeiro é um motor elétrico, o segundo é um umbrefil e cilindro pneumático, e o terceiro é uma bomba hidráulica. Senhor, como que eu vou elaborar esses planos de manutenção? Justamente fazendo o quê? Acessando o conteúdo e fazendo os estudos aqui, né? Então, aqui eu vou mostrar para vocês que tem um simulador que vai ajudar a gente bastante aí nesse sentido de fazer esse plano aqui, ó, de manutenção desses equipamentos. Tudo bem? Porque aqui tem especificado as horas destinadas para cada atividade, para cada operação, né? Então, vocês podem fazer aqui mesmo, né? Que tem o arquivo editável, preencher aqui e depois fazer o envio aqui na plataforma, né? Então, depois vocês fazem um envio aqui, ó, da folha preenchida. Certo? Já está habilitado aqui para vocês fazerem o envio, inclusive, né? Então, vai ficar habilitado aí, ó, durante todo esse período aqui, ó, do dia 5 até o dia 7. Depois do dia 7, também vai continuar habilitado para vocês enviarem. Só que depois do dia 7, aí vai ter o valor proporcional a 80 pontos, né? Não vai ser mais de 0 a 100 a avaliação. A avaliação vai ser de 0 a 80. Por isso que não deixem para a última hora, né? Porque assim, professor, a atividade é tranquila, né? É tranquila, mas você precisa de tempo para você fazer, né? Então, temos aí mais algumas webs, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 webs até terminar essa unidade curricular, né? Então, assim, são relativamente muitas webs para poder tirar dúvida, para poder falar do conteúdo, mas é importante que vocês comecem a fazer as atividades. Tudo bem? Até o momento, alguma dúvida com relação ao que eu apresentei aqui, com relação às atividades que vocês precisam entregar, aos fóruns de discussão, ou está tranquilo? Ao conteúdo, à apostila, todo mundo conseguiu acessar aí a apostila? Todo mundo conseguiu acessar aqui o conteúdo digital também? Como é que vocês estão aí? Gabriel tá por aí? Gabriel tinha falado da outra vez. Professor, por enquanto tá tudo tranquilo. Ah, não, beleza. Obrigado, hein? Ah, Mais alguém? Acho que não, né? Então vamos lá. Então, pessoal, vou abrir aqui, ó, essa primeira atividade que, né, na verdade já estava aberta aqui, né, a primeira atividade, que é a OS1, né? Na verdade é a folha de resposta, né? A ordem de serviço mesmo tá aqui, ó. É um arquivo PDF, né? Então, a ordem de serviço tem o descritivo da situação problema, né? Então, ó, vou ler aqui junto para a gente poder interpretar a situação que vocês precisam fazer a atividade, né?
Então, ó, nessa etapa, você deve elaborar um plano de manutenção preventiva. Como assim, professor? Basicamente, o que vocês precisam, falando, né, de outra forma, vocês precisam preencher essa tabela aqui. Esse aqui é o plano de manutenção. Tudo bem? Então, a atividade é preencher essa tabelinha com as informações corretas sobre cada equipamento desse aqui, né? Pode ver que cada tabelinha é sobre um equipamento diferente. Por quê? Porque o plano de manutenção preventiva, ele vai variar de acordo com o tipo de equipamento, certo? E aí, continua. Para a linha de iogurtes Lacgurt, da empresa Lactotrônica. Cada nome, né? Se você é o técnico de automação responsável por elaborar esse plano de gestão da manutenção. A imagem a seguir apresenta a linha de iogurtes Lacgurt da empresa Lactotrônica, onde você irá trabalhar. Você deve elaborar o plano de manutenção para um dos equipamentos desse processo. Na verdade, não é um dos equipamentos, né? São 3 equipamentos, né? Então, você precisa elaborar 3 planos de manutenção, certo? Manutenção o quê? Preventiva. Senhor, o que é manutenção preventiva? Já falamos dela na web passada também, né? Então, aqui, por exemplo, ó, na apostila, aqui, ó, manutenção preventiva. Tá lá na página 23. Então, ó, manutenção preventiva é a que é feita periodicamente. Deve ser a atividade principal de manutenção em qualquer empresa. Então, aqui vai detalhar sobre a manutenção preventiva, certo? Porque tem diferentes tipos, né? Tem a corretiva, tem a preventiva, né? Que é a que a gente vai precisar elaborar o plano aqui, né? De manutenção preventiva. E tem a, voltar aqui, ó. E tem a preditiva, né? Então, as 3 principais são essas. Na plataforma, ele vai detalhar algumas outras, né? Se vocês virem aqui, por exemplo, ó, na plataforma, na aba de conteúdo do curso SA Etapa 1, ele vai falar da corretiva, preventiva, e ele adiciona uma outra, uma tal de manutenção produtiva, né? Que é uma complementar a essas outras aqui, que aí já entra os aspectos relacionados à gestão, certo? Já entra uma fase mais específica, né? Da parte de gestão. Tudo bem? Então vamos lá. Então, o que vocês precisam preencher basicamente, né? Entregar para poder conseguir os 28 pontos aí, são essas 3 planilhas aqui. Baseado no quê? Na situação de aprendizagem aqui, ó, na ordem de serviço, né? Então, é essa aqui que a gente está contextualizando. Para tanto, para fazer esse plano de manutenção, né, revisaremos o conhecimento necessário para que possa elaborar esse plano, bem como testaremos esses conhecimentos com alguns exercícios. Vamos começar? E aí, ó, aí ele contextualiza. Ó, chegamos ao momento que você deve executar a ordem de serviço dessa etapa. Para isso, deve elaborar um plano de manutenção preventiva. Então, tá só reforçando, né? Então, ó, essa atividade deve ser realizada de forma o quê? Individual, né? Então, se eu ver os planos de vocês, um igual ao outro aí, né? Porque acontece de vez em quando, né? De um aluno passar para o outro e às vezes não mudar nem o nome da atividade, nem muda o nome do arquivo, né? Então, se eu pegar alguma atividade aí plagiada, eu vou zerar a atividade de vocês. Tudo bem? Já fica aí a dica, né? Porque plágio aqui, né? Não, vamos dizer assim, não vai passar, beleza? Então, a atividade ela é realizada individualmente, cada um precisa entregar a sua, né? E plano de manutenção, pessoal, você falar, vai ficar muito parecido, professor, porque os itens, né, são os mesmos, né? Os equipamentos são os mesmos, né? A gente às vezes escuta essas justificativas aí, né? Mas a forma de se expressar de cada um é diferente, né? Então, se eu ver plano de manutenção preventiva igual, idêntico, eu vou zerar a atividade, tá bom? Já fica a dica aí, não tô ameaçando não, né? Mas só um aviso mesmo, certo? Então tá aqui a descrição da atividade, né? Essa parte de descrição eu vou deixar para vocês fazerem, certo? Eu só contextualizei aqui a situação problema e estou explicando qual que é o plano que vocês precisam entregar, que é esse aqui, são esses 3 aqui, ó, esses 3 planos preenchidos. Tudo bem? Voltar aqui então. Já falamos do questionário SAEP, que é o que tem valor de 48 pontos, né? As informações para o questionário SAEP vão estar aqui na apostila, no conteúdo virtual que está disponível e também aonde? Também aqui nas webs, né? O que são as webs? São essas aulas aqui que eu estou ministrando com vocês e que a gente deixa gravado aqui, ó, na aba Biblioteca, né? Então, se vocês acessarem a biblioteca aqui, ó, vai ter a web aula 1, que é a primeira que a gente teve, né, dia 5, e a nossa web da semana passada, que foi dia 12.
beleza? Então, para quem às vezes não acompanhou as webs passadas, né, fica aqui a recomendação para vocês assistirem, né, porque aqui tem algumas orientações também com relação à execução das atividades. E na web 2, na web aula da aula passada, a gente já começou a falar um pouquinho de forma mais específica sobre o conteúdo, tá bom? Inclusive, né, a gente até parou, deixa eu ver onde é que foi. Deixa eu só verificar aqui, olhar aqui na web mesmo, né? Que já tem uma semana, às vezes a gente nem lembra onde a gente parou, né? Então, aqui, por exemplo, ó, eu comecei a falar do conteúdo, né? Deixa eu só dar um zoom aqui. A gente falou da parte de gastos e tal, né? Por quê? Porque eu estava explicando os fóruns, né? Então, um dos fóruns é a questão de custo-benefício, né? Então, estava mostrando aqui, ó, nessa web, onde é que vocês pegavam as informações aí para poder contribuir de alguma forma lá nos fóruns de discussão, né? Então, na web passada, basicamente, mostrei para vocês mais a questão dos fóruns. Tranquilo? Deixa eu só fechar aqui. Tá dando para certo diminuir? Só um instante. Eu não tô dando conta de minimizar o negócio aqui. Peraí. Deu certo. Bora lá. Então, para quem não pôde participar, né, das webs passadas, elas estão aqui, ó, na aba de biblioteca. Sobre a presença das aulas. A presença, pessoal, vai ser computada mediante a entrega do quê? Dessas duas atividades aqui, ó, né? Então, para a gente computar a presença de vocês, é necessário que vocês façam a entrega dessas duas atividades aqui, certo? Ah, E momento presencial aqui, vocês ignorem essa abinha aqui, né? Porque vocês não vão ter esse momento presencial, né? Essa é a novidade aqui do cronograma, certo? Então acabou diminuindo aqui, ó, uma das etapas, né, para vocês fazerem aí nessa unidade curricular. Tudo bem? Com relação a essa questão do momento presencial, vocês têm alguma dúvida? Porque assim, às vezes, né, o pessoal já estava se planejando, se eu não me engano, estava previsto para acontecer no dia 3/9, né? E aí eu soube ontem que realmente não vai ter esse momento presencial, que essa parte aqui vai ser 100% EAD, certo? Então, por isso que eu estou reforçando aí com vocês, porque vai que dia 3 aparece alguém lá, né? Lá na unidade, para poder falar que veio para aula, mas na verdade não vai ter mais aula presencial, é só aqui na plataforma mesmo, tá bom? Vocês já estavam cientes disso ou não? Alguém mandou alguma coisa aqui no chat. Tranquilo. Beleza, tudo certo. Então vamos continuar aqui. Então, pessoal, a folhinha resposta aqui, ó, do plano de manutenção, vai ter alguns detalhes aqui, por exemplo, ó, como a periodicidade das atividades, né? As operações que vocês precisam realizar. Essas operações, essas ações, vão diferenciar de acordo com o tipo de equipamento, né? Então, aqui, por exemplo, o motor vai ter uma descrição, uma série de operações, o lubrefio e o cilindro pneumático, outra série de operações, né? A parte da bomba hidráulica, outra série, né? Porque cada equipamento tem o quê? Uma característica, uma finalidade diferente, né? Uma especificação diferente, certo? Então, na biblioteca aqui, por exemplo, ó, se vocês virem aqui na biblioteca, já tem o quê? O manual dos três equipamentos, né? Então, aqui é o manual do motor, vou abrir aqui com vocês, ó, manual da unidade conservadora de ar, que é o lubrefil, e o manual da bomba, né? Que são esses três equipamentos aqui, ó. Motor, cilindro e lubrefil, né? E bomba hidráulica. Então, primeira coisa, para vocês começarem a preencher aqui, a responder a essa atividade aqui, ó, do plano de manutenção, vocês precisam conhecer esses equipamentos, né? Deixa eu só fechar o questionário aqui, deixar ele aqui, depois eu comento novamente sobre ele. Então, para poder fazer esses planos, você precisa conhecer esses equipamentos. Como que você conhece esses equipamentos? Analisando o manual deles, né? Então, motor elétrico, né? Então, aqui ó, já tem a marca aqui, né, da empresa e tal. Então, aqui vai ter o descritivo do, é, do motor, né? Tá, algumas orientações, aqui tem a vista do motor explodida, né? Então, assim, esse material aqui, ó, você vai entender o que é cada componente dele. Por quê? Aqui, por exemplo, ó, citar um exemplo aqui do plano de manutenção do motor.
desses itens aqui, né? Imaginando que o motor está funcionando lá na prática, né? Tá executando, sei lá, movimentação de uma esteira, enfim, né? O motor ele é bastante utilizado, né? Ele é usado em larga escala, na verdade, né? Na indústria, né? Então, é um dos equipamentos que mais é submetido à manutenção, tanto preventiva quanto corretiva, né? Então, na manutenção preventiva, que é aquela que visa prevenir algum possível problema, é importante você verificar o quê? Quais são os componentes dele, né? Então, um componente, por exemplo, que é bastante, é, vamos dizer assim, danificado, é o rolamento, né? Então, aqui, por exemplo, ó, a gente tem um rolamento nesse eixo e a gente tem um outro rolamento nesse de cá, né? Que é acoplado aqui na parte da ventoinha. Então, esses rolamentos aqui, mais o do eixo, né? Com mais frequência o rolamento do eixo, porque é onde fica a carga, né? A carga do motor fica, a carga mecânica do motor fica acoplada no eixo dele. Por isso que o rolamento do eixo é o que geralmente é mais danificado, né? E aí, esses elementos aqui, de forma particular, precisam ser analisados, né, de forma mais criteriosa, porque é geralmente os que mais dão problema, né? Então, a questão da temperatura do motor é necessário que seja avaliado, né? Então, esses itens, pessoal, os itens que vocês vão fazer o quê? Que vocês vão descrever aqui, ó. Então, motor elétrico, por exemplo, ó, operação diariamente. O que que você pode ficar monitorando no motor elétrico, por exemplo, de forma diária? O que que você acha que pode ficar sendo monitorado aqui, ó, no motor que está em funcionamento de forma diária? Aí você vem e escreve aqui, ó, por exemplo, a temperatura. Faz aqui, ó, monitoramento. Isso aqui é só um exemplo, pessoal, mas se vocês quiserem já colocar aí no plano de vocês, ó, monitoramento da temperatura. Por quê? Porque se o motor estiver esquentando demais, quer dizer que pode ser que ele esteja com com alguma avaria, sei lá, pode ser que ele esteja sobrecarregado, né? Pode ser que o ambiente que ele esteja não seja, não esteja favorecendo com que haja ventilação adequada, né? Porque ele tem essa ventoinha aqui, ó, justamente para poder favorecer essa questão da ventilação, né? E essas ranhuras aqui também na carcaça dele são justamente para poder favorecer essa questão da dissipação do calor, né? Então, se você pega, por exemplo, um equipamento para poder medir a temperatura, né? Esse aqui, por exemplo, ó, um infravermelho, né? Então, você pega um equipamento desse para fazer esse processo de monitoramento aqui, ó, da temperatura do motor elétrico, né? Voltar aqui, é tanta coisa do motor elétrico, você vai perceber se ele está esquentando demais ou não, né? A partir dessa ação, o que que você vai fazer? Você vai fazer alguma observação, sei lá. Você detectou que temperatura, sei lá, temperatura é, elevada foi detectada, detectada durante inspeção com como é que é o nome daquele dispositivo lá? Infravermelho, né? Você pode usar o infravermelho para poder monitorar a temperatura. Com o infravermelho. Beleza, né? Então você fez o monitoramento diário da temperatura, né? Só que durante um momento, né, sei lá, uma inspeção, você fez o quê? Você detectou que a temperatura está elevada, certo? Então, a partir dessa observação, né, esse realizado aqui, ó, é como se fosse o horário, né? Então você pode colocar aqui, ó, a data de realização, né? Eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, 19/8 de 2022, né? E o horário. É importante relacionar isso para poder ter como se fosse um diário aqui das operações, né? Então, vou colocar aqui, por exemplo, às 16h30, certo? Então, a partir disso aqui, ó, do plano de manutenção preventiva, que você vai estabelecendo o quê? As ações necessárias, né, para poder, por exemplo, às vezes monitorar a temperatura de forma mais constante, né? Então, é mais ou menos nesse sentido que vocês precisam fazer a atividade, certo? Então, aqui, isso aqui vale para os outros equipamentos também, né? O lubrefil,
a bomba hidráulica, né? Vou abrir aqui os manuais das outras também com vocês, ó. Então, ó, manual do motor, terminar de passar ele aqui para vocês, né? Vai ter, né, um texto descritivo aqui justamente para poder orientar vocês com relação a essa necessidade de manutenção preventiva do motor, certo? Só onde que eu encontro esses manuais, né? Vou mostrar aqui de novo para vocês, né? Tá bem aqui, ó, na aba biblioteca, tem os 3 manuais que estão antes do que? Das nossas webs, tudo bem? Então, antes das webs tem um arquivo aqui, ó, dos 3 manuais, certo? Então, aqui do motor, né, de forma mais específica, vai ter as características técnicas do motor, né, que é a tensão, frequência, temperatura de trabalho, aqui, ó. Esse item é importante para o nosso caso aqui. Por quê? Porque em trabalho, né, durante a como é que fala? A, re- a atividade, né, do motor, o funcionamento do motor, ele precisa estar trabalhando na faixa de qual temperatura? Entre menos 20 graus, né, que eu acho pouco provável acontecer essa temperatura, mas até mais 40 graus, né? Então, se você foi lá na prática, verificou lá com o infravermelho ou com um termômetro, né, que a temperatura do motor, em funcionamento, está maior do que 40 graus, né? O que que você precisa fazer? Você precisa sinalizar aqui. Então, aqui, por exemplo, você pode escrever aqui, ó, temperatura elevada acima de 40 graus, né? Então, se essa temperatura realmente está fora do padrão da especificação do motor, né? Alguma coisa de errado está acontecendo com ele, né? Ou ele está sobrecarregado, né? Ou está, sei lá, pode ter vários motivos aí desse sobreaquecimento do motor, certo? Então, é bem tranquilo, pessoal, mas assim, vocês precisam ter tempo para poder fazer isso, né? Então, assim, informação tem bastante aqui, né? Aqui, ó, os equipamentos que eu estava mostrando para vocês, ó. Então, o infravermelho pode ser usado para medir a temperatura, né? Medidor de vibração é outro item. Então, aqui, ó, outro item que você pode colocar aqui, ó, monitoramento da vibração, certo? Para quê? Por que que o senhor colocou isso aqui, professor? Realmente precisa ser avaliado de forma diária isso, né? Isso aí vai depender da avaliação de vocês, né? Então, ó, e eu vou avaliar aqui também, né? Se realmente vocês estão seguindo mais ou menos a lógica aí do equipamento, né? Então, a vibração, né? Ela é monitorada por esse aqui, ó, o vibrômetro. Tem alguma informação sobre vibração aqui, ó? Tem. O nível de vibração do motor precisa estar até, no máximo, 1,8 milímetros por segundo, né? Então, se tiver acima desse valor, você sabe que alguma medida de manutenção ela precisa ser efetuada, né? Seja de manutenção corretiva ou preditiva, né? Porque a preventiva ela acontece antes da corretiva ou da preditiva, né? Então, a preventiva é justamente para poder evitar com que haja uma parada emergencial de uma máquina, né? Com que haja parada do processo, porque a parada do processo em si, ele faz o quê? Ele acaba comprometendo a questão da produção, né, da venda dos produtos, da entrega, né? Então, um processo parado aí, ele compromete toda uma cadeia de elementos, né? Então, aqui tem os equipamentos, ó, pessoal. Medidor de ruído. Essa tabela de equipamentos de manutenção, é interessante vocês se atentarem a ela justamente para poder preencher o quê? Para poder preencher esses itens aqui, ó, de operação, né? Por quê? Porque cada equipamento aqui, ó, vou mostrar aqui de novo para vocês. Aqui no caso do motor, a gente tem 6 diferentes tipos de equipamentos, né? Cada equipamento vai mensurar uma grandeza específica, né? Medidor de ruído, né? Decibelímetro, né? Onde é que a gente pode colocar ele? Né? De forma semanal, talvez, né? Então, talvez a questão do ruído do motor pode ser analisado de forma semanal. Vai depender do quê? Da análise que vocês forem fazer, né? Então, é importante que vocês comecem a fazer, porque assim, as dúvidas vão começar a surgir quando vocês começarem a fazer, tudo bem? De forma mensal, por exemplo, alguém aí tem alguma ideia de qual
qual grandeza, qual, vamos dizer assim, qual parâmetro do motor pode ser realizado de forma mensal? Dentro desses daqui, temperatura, vibração, ruído, tensão e corrente, isolamento, torque. Qual desses aqui vocês acham que pode ser, desses equipamentos, que pode ser utilizado para um tipo de manutenção, né, de ação mensal aqui? Vou colocar isso aqui, ó. Monitoramento de isolação. Ah, professor, por quê? Porque o equipamento, quando ele está em funcionamento, né? Vou colocar aqui, ó, monitoramento. Eu coloquei só medidor, né? Então, ó, monitoramento de isolamento. O megômetro é o nome do equipamento, né? Então, monitoramento de isolamento é justamente uma atividade que não é muito, vamos dizer assim, emergencial, né? No sentido de que, se o motor está em funcionamento, se ele está atendendo a demanda, o isolamento dele é algo que pode ser analisado de forma mensal, certo? Então, é dessa forma que vocês vão fazer as análises, certo? Verificando o tipo de parâmetro que o equipamento vai medir, por exemplo, tensão e corrente, né? Entra em qual período aqui de realização? Diário, semanal ou mensal? Levando em consideração que, com esse tipo de equipamento aqui, o multímetro, né, a corrente elétrica do motor pode ser medida apenas com o quê? Com o motor, você precisa interromper o circuito para instalar esse equipamento, né? Então, a máquina precisa, dependendo, estar parada para você usar esse tipo de equipamento. Caso você tenha um outro equipamento, como por exemplo aqui, ó, o alicate amperímetro, não tem necessidade de você parar a máquina para você medir a corrente dela, né? Então, aqui, por exemplo, ó, você pode falar do alicate amperímetro? Pode, né? O alicate amperímetro, você consegue monitorar o quê? A corrente dele, né, a corrente do motor, sem ter a necessidade de abrir o circuito, certo? Então, aqui no caso, ó, deixa eu só fazer aqui, ó, por exemplo, semanal. Ó. Monitoramento de ruído, ó, monitoramento da tensão, tensão e monitoramento da corrente. Esses dois itens aqui, ó, são os parâmetros do motor, né? São grandezas elétricas, né? Que eu acredito que vocês já tenham estudado, já saibam de cor que é cada uma delas, qual é a diferença entre tensão e corrente, né? Então, esses parâmetros aqui, ó, por exemplo, para medir a tensão, eu posso usar o quê? Multímetro, né? Então, aqui, por exemplo, ó, multímetro. O multímetro é esse equipamento aqui, ó, que está no manual do motor. Já o alicate amperímetro, ele não sinalizou aqui para a gente, né? Mas como vocês conhecem, né, da área elétrica, vocês podem falar aqui, ó, alicate amperímetro pode ser usado para quê? Para o monitoramento da corrente, né? Vou colocar aqui, ó, alicate amperímetro. Por que, professor, que você escolheu o alicate amperímetro para monitorar a corrente? Justamente porque trata-se de manutenção que preventiva, né? Você não tem a necessidade de fazer o quê? De abrir o circuito, de parar o processo para fazer esses procedimentos aqui, certo? Então, ó, observações com relação à tensão. Ah, o multímetro detectou uma tensão de, sei lá, 200, não, vou colocar aqui, 180 volts, 180 volts fase, entre fase e neutro, ou carcaça, entre uma das fases e a carcaça do motor, certo? Aí você vai avaliar, né? Vamos lá analisar quais são as características do motor, né?
Então, aqui, por exemplo, a tensão de alimentação do motor é mínimo 380 menos 5%, ou 380 mais 5%. Então, assim, quanto que é 5% de 380? Alguém sabe fazer de cor aí? Eu vou usar a calculadora. Então, você vem aqui, ó, 380. Isso aqui é a tensão trifásica, né? Então, deixa eu só mudar o valor aqui, só para a gente ter um parâmetro, né, comparativo, porque eu peguei a tensão monofásica. Então, vou colocar aqui, sei lá, 380, 390 volts, 395 volts. Isso aqui é só um exemplo, viu, pessoal? Só para vocês entenderem como que faz o preenchimento aqui dessa atividade, ó. Então, ó, o multímetro detectou uma tensão de 395 volts. Vou tirar essa informação aqui da frente. E aí, a partir dessa informação, a gente vai ver se isso aqui está dentro do padrão do quê? Do motor, da tensão elétrica do motor, né? Então, você vem aqui, ó, 380 vezes 5 dividido por 100, para você saber quanto que é o 5% a mais ali, né? Então, 19. Então, 380 mais 19 volts, né, para saber quanto que é o máximo que pode. Porque como aqui na situação, né, no exemplo, eu coloquei um valor a mais de 380, né, eu preciso saber se isso aqui está normal. Então, eu venho aqui, ó, e calculo. É igual a 399. Então, está dentro do padrão, né? Então, a tensão máxima que ele pode ter, da especificação dele, é de 399, certo? E o valor que eu sugeri aqui foi de quanto? 395, certo? Mas isso aqui já é um sinal de quê? De alerta. Por quê? Porque a tensão que ele precisa estar é de quanto? De 380 volts. Então, você pode escrever aqui, ó, na parte de observação, ó, sinal de alerta. Pois ele deve operar em 380 volts, certo? Pois o motor, ele queima. Pois o motor deve operar em 380 volts, certo? Vocês entenderam, pessoal, mais ou menos a lógica de como que funciona essa parte aqui? Aqui você coloca a data, né? 19/8. Você pode colocar datas aleatórias aqui. Isso aqui é só para vocês terem noção de como é que precisa, né? 16:50, por exemplo. Como é que precisa fazer o preenchimento do plano de manutenção e quais as informações são relevantes, quais parâmetros são relevantes, né? Então, temperatura, vibração, ruído, tensão, corrente, né? Tudo isso é importante a partir de isolamento, né? Então, nesse documento aqui, ó, os manuais, né, desses equipamentos vai ter muita informação que vai auxiliar vocês a fazerem o quê? O preenchimento aqui, ó, desses planos de manutenção. Tudo bem? Então, já fiz aqui alguns exemplos com vocês, né? A partir disso, 2 exemplos completos aqui, na verdade, né? Então, a partir disso, você continua preenchendo, né? Então, monitoramento de ruído, você vai fazer a mesma análise, né? Qual o equipamento que mede? Quanto é que tem que ser o ruído mínimo dele, ó? Então, tá aqui, ó. Nível de ruído, até 20 decibéis, né? Sei lá. Você fez um monitoramento, né? Vou fazer mais esse aqui com vocês, ó. O decibelímetro, que é o equipamento que mede, né, o ruído, né? Como é que o senhor sabe, professor? Tá escrito aqui, ó. Decibelímetro, medidor de ruído, certo? O decibelímetro detectou um ruído de, sei lá, 30 dB, 30 decibéis. Então, você vem aqui e analisa, né? Ah, 30 decibéis está dentro do permitido? Não, está fora, né? Então, você vai sinalizar lá na planilha, no plano de manutenção. Sei lá, ruído acima do permitido. 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 Ah, providenciar ação de
inspeção. Inspeção dos, sei lá, o que que pode estar ocasionando esse ruído elevado, né? Então, você vai vir aqui, ó, e analisar os elementos que tem nele, né? Então, sei lá, esse ruído talvez pode ser ocasionado pela ventoinha, né? Que, sei lá, está com algum problema aqui na ventoinha. Pode ser ocasionado, sei lá, por alguma trepidação, né, nele, né? Pode ser ocasionado por diversos motivos. Pode ser ocasionado por algo externo, né? é, que às vezes está contribuindo para aumentar aqui, né, a questão do ruído, né, nele, né? Por quê? Porque o ruído, pessoal, o som é uma onda, né? Então, os sons externos acabam que vão estar interferindo aqui nele também, né? Então, às vezes, o isolamento do motor é algo que aumenta a vida útil dele, né? Dependendo da situação que você vai estar utilizando, certo? Então, a questão dos sons aqui, ó, dos ruídos, né? Tanto emitidos quanto inseridos aqui no elemento, vão, né, comprometer aí a vida útil dele, tudo bem? Mais os que ele emitem, né? Então, no caso aqui, a gente está analisando esses sons aqui, né, esses ruídos emitidos pelo motor, tudo bem? Então, vou colocar aqui, por exemplo, ó, a ventoinha, né? A ventoinha do motor é que está, eu consegui detectar isso, né? Então, providenciar ação de inspeção da ventoinha, que lá na prática, né, quando eu fiz esse monitoramento, é, eu verifiquei isso, né? Que era devido à ventoinha que estava tendo esse ruído excessivo, certo? E aqui você coloca quando é que foi realizado esse monitoramento, né? Coloca aí, por exemplo, a data de hoje, 19/8 de 2022 e o horário, 16h53, certo? Vibração, corrente, isolamento é a mesma lógica, né? Então, tem alguns outros tipos, ó, alguns outros critérios que são a cada 1.000 horas, a cada 2.000 horas, a cada 3.000 horas, né? Quais esses itens aqui? São itens mais criteriosos, né? Com relação a outros equipamentos. Não necessariamente você vai precisar preencher todos, né? Então, dependendo, alguns aqui, ó, não são necessários, né? Então, vai depender da análise de vocês e do quê? Das características aqui, ó, do equipamento, dos equipamentos, né, que estão descritos aqui, ó, nos manuais. Tudo bem? Então, aqui, por exemplo, ó, tem uma medição que deve ser feita a cada 2.000 horas, né? Então, que medição que é essa, né? É com relação ao megômetro, né? O megômetro mede o quê? Mede isolamento. Então, essa informação aqui, por exemplo, ó, que eu tinha colocado de forma mensal, ela deve ser realizada o quê? Ctrl X a cada 2.000 horas. Onde é que eu peguei essa informação? Lá no manual, né? Então, assim, na leitura do manual, vocês já vão pegar aí bastante informação para fazer esse preenchimento lá do plano de manutenção. Ó. Tem um critério aqui que é a cada 1.000 horas. Qual o critério que é esse? Ó? Então, ó, é importante que o técnico siga, não utilize aquecimento direto. Os rolamentos, ó. Então, os rolamentos, né, a parte de inspeção dos rolamentos, dos mancais, né, é necessário que seja feita a cada 1.000 horas, né? Então, com a leitura, vocês vão detalhando esses itens. Beleza, pessoal? Aqui tem outros equipamentos, ó. Unidade de conservação de ar, sistema pneumático. Esse equipamento aqui é conhecido também como lubrefil, né, que é o segundo equipamento aqui, ó. Lubrefil e cilindro pneumático, né? São dois equipamentos, né? Então, esse manual aqui, ó, vai falar sobre os equipamentos da mesma forma, né? Vai detalhar aqui sobre eles, né? Então, aqui, como que é o funcionamento dele, né? Como que ele é construído aqui, né? Então, qual que é a função desse equipamento, né? Então, isso aqui vai ajudar vocês a conhecerem os dispositivos também, né? Eu acredito que vocês já viram esses equipamentos em outras UCs, né? Mas aqui é justamente para poder detalhar a questão da manutenção, certo? Questão dos anéis isoladores aqui, né? Como se trata de unidade de conservação de ar, precisa ter esse isolamento. Então, por exemplo, esses anéis de borracha aqui, eles ressecam com muita frequência. Então, a manutenção preventiva auxilia justamente nesse processo, né? Às vezes, na substituição desses anéis de isolamento, como é que você vai detectar se esses anéis aqui, ó, esses anéis de borracha, estão realizando o isolamento? Se por acaso tiver algum vazamento de ar, né? Então, se você detectar
durante a inspeção que está tendo um vazamento de ar, pode ser que seja o quê? Esses anéis de borracha aqui, ó, que estejam danificados. Tudo bem? Então, assim, informação tem, pessoal. Não deixa para fazer de última hora, porque, assim, senão não dá tempo, beleza? Então, ó, a parte de manutenção preventiva dos cilindros, né? Bomba hidráulica, vai detalhar aqui também sobre a bomba hidráulica, que é o terceiro plano aqui, ó, de manutenção que vocês precisam fazer, certo? Então, assim, as informações já estão todas disponíveis aí para vocês, né? Então, é necessário que vocês comecem a fazer, porque senão não dá tempo. Tudo bem? Então, só reforçando mais uma vez, né, com relação ao nosso cronograma, né, cronograma aqui, ó, foi alterado, né, devido à questão de não ter mais um momento presencial, né, que se eu não me engano estava previsto para o dia 3 de setembro, então não vai ter mais um momento presencial, certo? Então acabou que deu uma enxugada aqui nas nossas atividades, porque vocês teriam uma atividade no momento presencial que estava previsto, só que agora não vai ter mais, né? Então essas atividades aqui do EAD vão somar 100 pontos, né? Então, fiquem atentos aqui para a realização dessas atividades, né? Porque o total de pontos dela aqui agora é de 100, né? Então, essa que eu estava explicando agora é essa aqui primeiro, ó. Situação de aprendizagem 1, ordem de serviço 1, 28 pontos, certo? A outra, que também vale bastante, é qual? Essa aqui, ó. Questionário SAEP, gestão da manutenção, né? As duas atividades estão disponíveis aonde? Situação de aprendizagem, né? Então, que vocês conseguem acessar a ordem de serviço, a folha resposta, que é a que eu estava preenchendo com vocês, e depois vocês fazem um envio. Faz o envio só da folha resposta preenchida, certo? E o questionário SAEP da mesma forma. Você baixa a folha resposta, responde e envia respondido aqui no questionário. Tudo bem? E os fóruns também, reforçando mais uma vez os fóruns, né? Na parte de comunicação aqui, ó, tem os dois fóruns avaliativos. Eu vou até ocultar esses outros dois, que aí só foca na questão dos avaliativos mesmos, certo? Que geralmente as dúvidas vocês podem tirar, né, aqui de forma privada também, certo? Alguma dúvida, pessoal, com relação ao que foi exposto hoje aí? Tá tranquilo? Como é que estão? Entenderam como que é a dinâmica de preenchimento da planilha, das atividades? Se não tiver nenhuma dúvida, eu vou encerrar por aqui hoje, beleza? Cadê o nosso horário aí? Se não tiverem perguntas, pessoal, até a nossa próxima web, né? Está prevista para acontecer dia 26. Lembrando, né, que a gravação dessa web de hoje vai estar disponibilizada para vocês aqui na biblioteca. Caso vocês queiram reassistir depois, ou quem não conseguiu participar, né, de forma síncrona para assistir. Tudo bem? Então, caso ninguém tenha nenhuma pergunta, abraço para vocês. Até a nossa próxima web. Tchau.